Hoje é um dia muito especial, não é? E aqui no nosso programa, a gente vai falar dessa pessoa. Ela faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do dia a dia. Às vezes a gente nem se dá muito conta disso, né? Mas é uma pessoa que faz parte da nossa praticidade, do dia a dia, daquilo que nós fazemos. Aí é o seguinte, só para você tentar descobrir que dia é esse, lembra como você abria a sua lata de óleo um tempo atrás? Era aquele negócio, né? Eu sou um terror com aquele negocinho lá de abrir o abridor. Machucava minha mão, às vezes não conseguia pedir ajuda para as pessoas, não é? Mas hoje, olha a praticidade disso, gente. Trouxe aqui só para você ver. Veja. Agora é só você puxar isso daqui, olha. E pronto. Já abriu o seu óleo. Que coisa, né? Então, é claro, né? Principalmente aqui, nesse caso, tem uma equipe que trabalha para saber o que é melhor, né? Na hora de vender, né? E o design e tudo mais, não é assim? Mas tem alguém nessa equipe que é super especial. Sabe por quê? Porque ela torna as ideias visíveis, não é? E aí, todo mundo está pensando, mas com o seu traçado, ela consegue fazer com que toda a equipe visualize a ideia. Sabe de quem eu estou falando? Do desenhista. É isso mesmo. Hoje é o Dia Mundial dos Desenhistas. Parabéns a você que é desenhista, viu? Deus te abençoe. Essa data se remete ao nascimento de Leonardo da Vinci, sabia? 1492, não é? Porque ele usava, né, o desenho para compreender a realidade. Mas, na verdade, gente, essa forma de expressão do homem vem lá da pré-história, não é? Do homem da caverna, né? Com seus traçados, ele se comunicava. Não é assim? Pois é, faz parte, né, da nossa história, está lá nos inícios. E aí é o seguinte, né, a gente percebe que o desenhista hoje, né, ele pode ser técnico, mudou muito, né, pode ser técnico, pode ser industrial, como eu acabei de dizer, pode ser um programador visual, ou aquele que simplesmente, né, se dedica a desenho livre. É tão interessante isso, né, que quando me falou do Dia Mundial do Desenhista, eu fiquei imaginando que a nossa vida toda é assim, né? O sofá, um desenhista desenhou, né, para sair e tudo, aqueles produtos, enfim, para onde você olha, né, o desenhista faz parte. Que coisa interessante, né? Eu tomei consciência disso, porque a gente vai vivendo assim, a gente não para pensar, né? Mas o desenhista, ele está em tudo aquilo, né, que nos cerca. Que legal, né? E aí é o seguinte, segundo o levantamento, né, da Relação Anual de Informação Social, a RAIS, de 2007, o Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil possui mais de 78 mil desenhistas em atividade, né? E aqui no nosso estúdio eu estou recebendo 3 deles, né? Rapazes cheios de dons, que trabalha, que usa dos seus dons, que usa dos seus desenhos para evangelizar, né? Principalmente a criançada. Que responsabilidade, que prazer de recebê-los aqui, né? Júlio, seja bem-vindo, Deus abençoe. Júlio Furlani, tem mais 2 aqui que eu vou te mostrar, olha que legal. Felipe, o Felipe, ele é desenhista. Oi Felipe, bom dia. Bom dia. E o Reinaldo Batista é ilustrador. Daqui a pouco a gente vai descobrir tudo isso. Bom dia, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. O Júlio, você é designer, né? Isso, é isso? Isso mesmo. Que legal. Vamos descobrir primeiro, né, quais são as diferenças, né? Porque a gente, quando pensa em desenhista, né? Principalmente a gente que não entende muito de desenho. Eu, nossa, sei fazer uns traçados, nada mais que isso. Isso mesmo. Bom dia, Júlio, Bom tudo dia. bem? Tudo bom. Então, como você estava dizendo ali da inovação de uma embalagem, né? A forma do lacre e tal, isso é um trabalho de um desenhista industrial. Há tempos mais remotos, há tempos atrás, tudo que se relacionava à parte de desenho de algum produto, usava-se um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, um arquiteto, pegava esses profissionais. E de uns anos para cá, surgiu o desenho industrial. Uhum. O desenho industrial, ele não só fabrica, pensa no projeto de como vai ser aquele produto, mas ele estuda, por exemplo, a relação
do ser humano com o objeto. Esse estudo chama-se ergonomia. É o ser humano em relação ao objeto. Então, por exemplo, esse sofá que a gente está sentado aqui, houve um estudo dessa distância aqui, do assento, a distância do encosto. Tudo isso é pensado, estudado, o material que vai ser usado, o custo do material. Hoje em dia existe todo esse detalhamento do produto até se chegar no momento de desenhar para se fazer o produto, né? Então, esse é o trabalho de um desenhista industrial, que faz o produto. Mas também tem uma outra subdivisão que chama-se o programador visual, que é aquela pessoa que faz a beleza, o invólucro, a embalagem, né? O que estuda a embalagem, né? Então, no caso, o design é quem? Nesse meio todo? Todos são designers. Tá, todos desenhistas. São ramificações. Ok. São todos desenhistas. Eu expliquei aqui esses que são, de repente, menos conhecidos ainda no Brasil, mas fora do Brasil é muito mais conhecido. Né? E hoje se fala muito em design, né? Hoje se fala, quando você vai comprar uma cozinha nova para sua casa, eu quero uma com design bonito. Né? Carro, tudo né? tem que ter design. Um aparelho verdade. de som que eu comprar tem um design. Hoje em dia tá em moda. Principalmente a palavra, né? Sim, exato. E até valoriza o produto, né? Quando ele tem um design, né? Então, esse é o tipo de trabalho no que eu sou formado, né? Mas existem as várias categorias de desenhistas, né? Eu falei aqui do desenhista industrial, mas a gente pode citar aí o arquiteto, a gente pode citar o próprio engenheiro, a gente pode citar aqui os rapazes que estão aqui, o Reinaldo, inclusive, o Felipe. vem pra cá, posso aqui? Vem cá, gente, Isso. olha, eu tô vendo aqui que enquanto a gente está conversando, eles estão desenhando. Oh, meu Deus, olha que legal, já desenhou aqui o Janjão, olha só. O Sansão, eu pensei que era o Sansão, mas depois eu falei, vai que eu falo e não é, né? Mas você é o ilustrador. Isso. Quem é o ilustrador? O ilustrador, no caso, é o que produz livros, né? Revista em quadrinhos, né? No Brasil tem bastante artista de história em quadrinhos. Né? Eu já trabalhei com história em quadrinhos. E hoje eu estou aqui na Canção Nova usando a minha arte para ajudar a evangelizar. Então, ajudei a produzir a Bíblia Infantil, o livro então do aquela Pequeno ilustração Jonas. da Bíblia Infantil foi toda feita por você? Toda. Parabéns, está lindo 100% demais. 100% ela fez os desenhos, o cenário, né? E os desenhos também do Cantinho, que é a turma do Não é Só Turma, né? Então, a gente faz a produção do desenho para depois ser animado. Tá. Então, primeiro é feito o desenho, como é o caso aqui, ó, do Janjão. No caso que você pega o desenho do Janjão, tá. vai escanear, passa para o computador, vai ser tratado o traço, vai ser feita a pintura. Primeiro ele é desenhado aqui no papel, assim, desse primeiro jeitinho? todo o desenho é feito no papel. E depois se passa para o computador, se passa para o computador, então esse desenho eu vou fazer em várias partes. Eu vou passar para o animador todo recortado. Então ele vai pegar, por exemplo, um braço, uma boquinha, o olho, e vai estar montando ali no computador para estar animando do jeito que a criançada vê na televisão, entendeu? Que legal. Então, todo aquele desenho que passa no quadro cantinho da criança é feito por você de primeira mão. Isso. Você faz os desenhos e depois vai dando a sequência para chegar aí tem a equipe na que vai finalização. ajudar a dar essa animação geral, né? Vai Olha que interessante. tratar o desenho, vai pintar e depois vai ser feita a produção final, que é a animação do desenho. Legal. E aí o ilustrador também trabalha muito com quadrinhos, né? Com história em Isso. quadrinhos. Aqui no Brasil a gente tem grandes nomes, né? Como Ziraldo, Maurício Souza. Maurício Souza, né? E vários outros. Inspira a gente a fazer. Muito legal, parabéns. Olha só, gente. Fabuloso, né? E aqui do lado está o Felipe, né? O Felipe também fazendo o seu desenho. Aqui já é diferente, né, Felipe? Aqui é um pouco diferente, porque eu já começo fazendo direto no computador. Tá. Então, através do programa aqui, você faz a mesma coisa aqui. Você traça o rascunho, depois você cria uma outra camada para você vir com a arte final. Só para eu entender, esse desenho dele vem para cá ou não? Não necessariamente. Seria isso? Digamos assim, que como ele faz aqui no papel, Tá. então eu preciso passar pelo scanner, Ok. né, para o animador ele poder, ou para o colorista começar a trabalhar. Aqui, como eu estou fazendo direto, né, no computador, então daqui já... Aqui eu tô vendo, aqui tem tipo, isso aqui é o quê?
Esse aqui é como se fosse um mouse, só que ele é na forma de uma caneta. Ah, né? aí você desenha aqui Eu desenho aqui e e já aparece sai lá aqui no computador. na tela. Gente, que coisa interessante. Veja que É legal legal. porque, tipo assim, de começo, né, é meio estranho, né, pro desenhista, porque desenhar no papel e desenhar aqui direto Qual no que é a computador diferença, hein? é muito diferente. A sensibilidade aqui, né, da canetinha, a liberdade que você tem no papel, né, você já está acostumado a mexer ali. Então, assim, você demora um pouquinho para se adaptar. Mas depois você vê que tem as suas vantagens, né? Você errou, você não precisa ficar procurando borracha e apagar não sei o quê. Aí já apaga Você dá o tudo. comando e já apaga tudo. Então, tem as suas... Né, isso facilita bastante, né? Tem suas vantagens. Que interessante. Ele vai riscando aqui e vai aparecendo lá. Isso. É bem legal, é bem interessante. E aí, como que surgiu, né? Como é que você descobriu que você desenhava assim? Então, eu gosto... Eu gosto de desenho desde os 4 anos de idade. Eu lembro né? dos seus desenhos, que surpreendia Então, com 4 anos de idade. Eu desenhava no Robôs. papel, eu desenhava na parede de casa, eu pintava o vãozinho do azulejo. Ai, né? meu Minha Deus. mãe ficava Isso é nervosa algum? com isso. Então, As mães que estão em casa já sabem, pode ser um dom, né? Esses riscos aí em casa. mas aí, então, com 15 anos eu comecei a trabalhar com a Adelita. Na época, na agência aqui, né? Porque ela também acho que a primeira desenhista mesmo da Canção Nova é a Adelita. E ela foi me dando alguns toques, foi me ensinando algumas coisas. E desde os 15, né, até agora eu vou fazer 23 mês que vem, eu tô trabalhando com ela. Inclusive, até tive algumas aulas com o Reinaldo, a gente trabalha junto lá no Cantinho da Criança. Então, essa coisa do desenho é um negócio muito, muito interessante. Legal, né?